eu estou à disposição de qualquer autoridade brasileira, no que for necessário para colaborar, auxiliar. Eu fiz isso com mais de 10 países. Eu tenho certeza que tanto o doutor Tacla quanto o senhor compreendem bem essas nuances. O doutor Tacla tem sido, olha, incansável na própria defesa. Isso eu posso lhe dizer, assim, porque eu tenho acompanhado as petições e são, do ponto de vista técnico, todas muito bem fundamentadas a exemplo das do Ministério Federal. E eu me colocando na situação dele, eu vejo como deve ser muito difícil, né? Porque você está envolvido numa situação pessoal, né, com uma prisão decretada, um problema na Espanha, aquela coisa, e ao mesmo tempo tem que articular aquilo de forma racional e traduzir isso em termos jurídicos e encaminhar ainda para um outro país. Então, assim, a ansiedade deve ser muito grande e o ministro Lewandowski certamente já ficou sabendo da concessão da liberdade provisória, até porque essas decisões do ministro da última sexta-feira foram na sexta tardinha, depois da concessão da liberdade provisória. Então, o cenário está bem claro. Assim, eu acho que cada um fazendo o seu papel. Que é isso, né, doutor Tacla? É isso que, né, a doutora Paula também está aí, que é da Polícia Federal. É o que a gente sempre quis, afinal de contas. A gente quer que cada um faça o seu papel e que a gente não misture os papéis. Pode falar, doutor Tacla. Me permite, doutor Walter, uma parte? O doutor Walter permitiu. Eu acompanhei, porque eu já estava em causa própria, e quando o doutor passou a ser o procurador natural do processo. Se não me falha a memória, o doutor substituiu a doutora Monique Schecker. Isso, exato. Né? Exato. E aí, doutor, não é crítica, por favor, não leve isso para o lado pessoal, eu entendo, eu só vou colocar. Porque eu leio os pareceres, todos, do Ministério Público, e a sequência de pareceres do Ministério Público, vejo o doutor Deltan Dallagnol, doutor Robertson Possobon, doutor Júlio Carlos Mota Noronha, elaboraram lá atrás, e aí a doutora Monique copiava, colava e reprisava. E o doutor, quando assumiu, claro, o senhor não conhece o caso, porque estava chegando no momento, diversas peças são os mesmos fundamentos, até iguais, são idênticos. Então, assim, não é nada pessoal, eu só estou explicando, porque, quando o senhor disse que não tem a ver, técnico, etc., o problema é que, se o senhor fizer um reprise de todos os pareceres, a maioria é copiado e colado, de peças passadas. Não há, o senhor me perdoe, na minha visão, no meu entendimento jurídico, uma fundamentação própria. É uma fundamentação que está nos autos que vem sendo reprisada como órgão, abusando da edição do copia e cola. Então, mas não eu entendo, é uma posição do Ministério Público. Não estou levando... Podemos devolver a palavra ao doutor Walter e ao doutor Tacla. Até porque, assim, é como nós estávamos falando antes, saiu da nossa alçada. O senhor já está protegido por uma decisão da mais alta corte do país, proferida por um dos melhores ministros que por lá já passou na nossa história. Então, refoge da nossa alçada. O senhor está protegido por uma decisão do Supremo. Doutor Walter, pode retomar, por favor. É uma crítica que eu não aceito, com todo respeito. Por quê? Todas as peças que eu assino são lidas por mim, são feitas por mim, em parte, é claro que eu tenho assessoria. Logicamente, o aproveitamento do trabalho que já foi feito por colegas passados, se eu entendesse algo diametralmente inverso, eu faria totalmente o contrário. Entendeu? Mas não. E não é que eu seja obrigado ou imposto por alguém alguma coisa, eu faria totalmente o contrário. Entendeu? Mas não. E não é que eu seja obrigado ou imposto por alguém, alguma força maior, a seguir a mesma linha de raciocínio. Não, eu sigo a mesma linha de raciocínio porque é convicção minha. E não é correto dizer que eu não copio e colo. Claro que são aproveitadas fundamentações. O senhor é advogado há tantos anos, claro que o senhor aproveitou o trabalho que o senhor fez anteriormente. O magistrado, o doutor Ato, é juiz há tantos anos, é claro que ele aproveita um trabalho que ele já realizou ao longo do tempo. Então, isso é impertinente. Com todo respeito. Tá? Mas eu entendo que o senhor queira dizer que há uma sequência de atos
que não vão parar nunca, como se fosse perseguição ao senhor. Não é isso, não é isso. Mas eu voltando ao que eu estava dizendo. Obrigado, doutor Walter. O que eu pretendo é, excelência, eu agir e tenho absolutamente a plena certeza disso. Com lealdade processual, de forma não tumultuária, simplesmente agir como a lei me permite, recorrer. Nada mais ser o Supremo suspendeu os recursos, pronto. A sua presença pessoal aqui, que isso eu gostaria de destacar, o doutor Walter também poderia ter feito até pelo Zoom, enfim, né? Mas questão de vir, e isso tem um significado muito grande para mim também, no plano profissional, é uma deferência ao juízo, e eu agradeço. Não, doutor Walter, e o senhor agora tem meu WhatsApp, eu estou à disposição de qualquer autoridade brasileira, no que for necessário, para colaborar, auxiliar. Eu fiz isso com mais de 10 países. A doutora Paula também vai estar presente. Eu fui ouvido como testemunha em diversos países que eu nunca nem estive e colaborei. Eu vou ver a palavra ao doutor Walter e ao doutor Tacla. Claro. Ele estava na linha de pensamento. Eu entendo completamente o drama das pessoas. Eu entendo a situação do senhor com a prisão decretada em saúde. E compreendo, advogando em causa própria, né, que a gente vê aquilo por fala, escreve por fígado. Compreendo isso, está no seu absolutamente direito, seu direito. Mas eu deixo bem claro, né? Eu sempre vou agir com o senhor, com juízo, com lealdade, com boa fé, sem tumultuar, apenas dando a resposta que eu acho. Às vezes pode não agradar, mas faz parte. Nós pensamos diferente. Nós pensamos diferente, e isso é normal, é plural, e é o que faz o nosso trabalho bonito, né? O trabalho da repatriação que o senhor colocou, já finalizando. Pode falar, doutor Paulo, fique à vontade. Eu não concordei com a repatriação, porque eu sei que há uma Constituição da Justiça do Brasil e uma Constituição da Espanha. Como é que eu posso concordar com a transferência dos valores que estão também sob Constituição da jurisdição de outro país? Então, eu não concordei por isso. E não concordei também com a vocação, né, aí, porque interpus correção parcial, também pelos mesmos motivos, pela minha convicção, porque para mim o processo está sendo julgado na Espanha. E lá o senhor tem direito, aí o senhor tem direito a também se defender, a ampla defesa. Entendo que o processo pode ser transferido a qualquer momento. Se atos aconteceram na Espanha, se o senhor está na Espanha, pode ser transferido a qualquer momento. Até a execução penal, até a transferência de pessoas presas. Então, assim, eu estudei bastante direito internacional e também concordei absolutamente de uma forma cortês, gentil, leal, expus os meus motivos pela discordância. Claro. Isso está na alçada do Supremo Tribunal, agora o ministro Lewandowski já encaminhou bem a questão. Só queria esclarecer. Não, muito obrigado. E por último, a questão da habilitação. Eu também não entendo ser uma questão tumultuária. O doutor Tacla é advogado, defende as prerrogativas dos advogados. Eu fui advogado, Vossa Excelência deve ter sido também. Foi por um ano. Eu defendo até o fim dessa vida os direitos do advogado, porque honrei por muitos anos essa profissão, tenho minha esposa como advogada, né, avô como advogado, família do direito sempre advogados. Né? Eu honro essa profissão e, assim como honro o advogado de defesa, também honro o advogado de acusação, aqui o assistente de acusação, que é uma figura mais peculiar, menos comum, talvez tenha algumas restrições, mas é o mesmo profissional que merece a mesma deferência, o mesmo respeito. Então, o que eu acho? Esse profissional ele tem direito a ter acesso ao processo, pegando na forma que está, na fase que está. Se está suspenso, o paciente não pode tomar nenhuma medida. Simplesmente toma ciência do processo, a partir do levantamento da suspensão, dá prosseguimento. Então, é isso também que eu quis me fazer bem claro. Claro, eu vou apreciar, inclusive, viu, doutor Walter? Eu não tive... que entrou uma petição do doutor Tacla hoje, salvo engano, a questão de 1 hora, 2 horas atrás, sobre a questão da habilitação lá do escritório do doutor René Ariel Dotti. Então, assim, eu vou apreciar, já tenho ciência da sua manifestação favorável à habilitação, então, assim, nós vamos apreciar. Por deferência ao advogado, ao advogado como um todo, sem distinção de defesa ou de assistência de acusação. Claro. É direito do advogado juntar a procuração, mostrou pertinência com os autos, seu cliente tem algum envolvimento, tem algum direito a ser perseguido, juntar a procuração
Se o auto está suspenso, ele pega naquela fase. Claro. É isso. Vamos analisar. Eu volto só Obrigado, uma doutor. parte. Não é questão de habilitação em si que eu sou contra. É porque o doutor requereu, que fosse habilitado para participar da audiência. E se não fosse questão de pergunta, se não me engano, uma coisa assim. Então, aí ele já está participando do processo, está suspenso. Agora, quando ele habilitar, se ele quiser tirar cópia, se ele quiser vir se habilitar, eu, inclusive, no outro processo, eu me manifestei favorável, desde que respeitado a suspensão. Entendeu? Não estou querendo ser... Mas tem algum conflito de interesse no escritório? Por que suspeição? Não, no caso do... Esse último pedido de habilitação que o doutor Walter está se referindo, que ele se manifestou, é o da 19961, que é a própria Petrobras, com a procuração regular do presidente atual, doutor Jean Prats. Okay? Só que esse pedido se deu posterior à suspensão da ação. O outro pedido, da 18184, foi feito pelo doutor René Ariel Dotti, que eu me manifestei que a representação tinha defeito. Porém, aquele pedido foi feito com anterior à suspensão. Quando Vossa Excelência havia deferido. E tanto que a minha manifestação foi no seguinte sentido: eu não me oponho que naquele caso, que a Petrobras, eu não me oponho que a Petrobras se habilite, desde que não seja por esse escritório que defendeu o doutor Carlos Uccolotto.